O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Maria Evana Ribeiro, uma mulher de trajetória inspiradora que nasceu no interior do Pará, como a filha do meio dos 7 filhos da Dona Maria Costureira. Aos 11 anos, mudou-se para Belém, acompanhada da avó e do padrasto, iniciando assim uma jornada de transformações e recomeços que marcariam sua vida. Aos 21 anos, foi viver no Rio Grande do Sul por causa do amor. Mãe de 3 filhas ainda pequenas, Maria ingressou na universidade aos 35 anos para realizar o sonho de ser jornalista. Após formada, descobriu que o mercado do jornalismo tinha suas limitações, mas isso não a impediu de se reinventar. Trabalhou com assessoria de comunicação, produção de projetos e foi encontrando seu caminho perto das artes, com projetos próprios que refletiam sua essência. Separada aos 42 anos, Maria decidiu conhecer a Holanda através da irmã, e foi lá que começou a escrever suas histórias. Em 2021, já vivendo na Holanda, encontrou um novo amor durante a pandemia e casou-se novamente. Hoje, vive com a filha mais nova e o esposo em uma pequena cidade holandesa, onde construiu a Mevacom Comunicação Integrada, empresa criada em 2024 responsável pela produção da Coragem Magazine. Além de produzir a revista e o website, Maria escreve relatos de viagens, atua como editora e produz eventos corporativos e culturais nos Países Baixos. Seu trabalho e dedicação levaram-na a ser eleita membro do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, onde coordena a mesa de empreendedorismo e trabalho. Uma mulher que transformou desafios em oportunidades e que continua escrevendo sua própria história com coragem e determinação. Agora, pegue um café e se delicie com esta entrevista. Então, seja muito bem-vinda a este programa Uma Só Voz. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite linda, falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, os meus porquês, as minhas estradas, as minhas jornadas, não é? Estou muito feliz em poder contribuir com esse trabalho muito bonito. Estou vendo aqui que é um trabalho bem dedicado, bem com conteúdo, muito bom mesmo. Sabrina, está de parabéns pelo trabalho. Obrigada. Para a gente é uma grande honra recebê-la aqui e tê-la como convidada do nosso programa, principalmente em parceria com a Rede Sem Fronteiras, para falar exatamente sobre pessoas que fazem a diferença, né, e que fortalecem o mundo da literatura, que fortalecem o mundo das letras e que fortalecem pessoas através da sua escrita. Vamos aproveitar para apresentar para o público um pouquinho sobre a sua história. Fala para a gente como foi a sua trajetória, fala para a gente como foi a sua caminhada até você se encontrar como Maria, a autora, a escritora. Gente, eu quero começar me apresentando, né? Então, vamos lá. Eu sou Maria Ivana Keynes. Adicionei o Keynes recentemente na minha vida, na minha carreira de escritora, mas eu nasci Maria Ivana Ribeiro. E quando eu adicionei o Keynes, eu ganhei uma grande responsabilidade, porque eu penso que ser Maria Keynes é diferente da Maria Ivana criança lá no interior do Pará, que tinha muitos sonhos. Maria Keynes é uma mulher já realizada, e a Maria Ivana Ribeiro era uma criança cheia de sonhos e desejos, e que aprendeu a ler cedo e começou a se interessar pela literatura como fonte de transformação de vida. Eu comecei a ler ali por volta dos 7, 8 anos, como uma criança normal, e aos 10, 11 anos eu já estava devorando muitos livros, porque eu entendi que a melhor forma de eu transformar a minha vida e de ter um futuro diferente da vida que eu nasci era através do conhecimento. E a literatura foi o grande passo de transformação na minha vida. Hoje eu tenho um livro, mas hoje eu participo de uma antologia da Flip,
né, de Paraty, no Rio de Janeiro. Foi um projeto de 2023, que foi publicado em 2024, no mesmo ano em que foi publicado o meu primeiro livro, que se chama Jornada à Holanda, Minha Autodescoberta. É um livro que ele sempre existiu na minha cabeça, mas não sabia qual era o rumo que ele ia tomar. Em 2018, então, ao fazer essa viagem para a Holanda pela primeira vez, eu comecei a escrever um pouco mais, porque eu tive muita inspiração com essa viagem, porque era uma transformação de vida, e eu entendi que a partir dali a minha vida ia se transformar no que eu sempre quis, que era ter esse viés da literatura, né? Seguir pelo viés da literatura, das letras, da comunicação, das palavras, da escrita, né? E senti a necessidade de contar como foi a experiência da minha vida com a literatura, onde que eu aprendi, como que eu aprendi, quem foram as pessoas que me ensinaram, incluindo aonde eu tinha acesso à literatura quando eu era criança. E aí eu tive essa oportunidade de escrever, né, por meio de contos, porque eu gosto dos contos, porque eu acredito que são pequenas histórias que se reúnem e que transformam um livro num amontoado de dinamismo, tal como a vida. A vida é muito dinâmica, nem sempre as linhas são retas, né? A escrita tem que ser reta. Então, o conto, ele me representa mais, assim, eu entendi. No primeiro momento que eu comecei a escrever, eu comecei a escrever crônicas, mas eu achei que não era aquilo. E aí eu comecei a transformar as crônicas em contos mesmo, né? Pequenas histórias. E esse livro foi lançado em 2024, como eu falei, mas ele foi pensado e começado em 2018, na primeira vez que eu vim para a Holanda, onde eu tive essa experiência de sair do Brasil pela primeira vez, de enxergar o mundo pela primeira vez, assim, fora da realidade, né, do sul do Brasil. Então, como eu não contei antes, eu vou dizer, eu nasci em Belém, no norte do Pará, na região bem próximo já do Maranhão. Mudei para Belém quando eu tinha 11 anos de idade, e depois com 21 me mudei para o Rio Grande do Sul, onde eu vivi até os 40 e tantos. E aí, do Rio Grande do Sul, eu vim para cá. E eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul foi o primeiro passo para eu vir para a Europa, porque eu nem sabia que eu ia morar na Europa nenhuma vez, mas hoje eu considero que foi um grande o grande passo para iniciar essa jornada mais longe. Eu sempre fui estradeira, né? Sempre gostei de viajar, de estar longe, de conhecer, de enxergar o mundo. E eu acredito que eu já gostava disso, porque quando eu lia as histórias, né, quando eu era criança, eu achava lindo as pessoas falarem que viajavam muito. Eu achava bonito as histórias onde as pessoas descreviam os lugares, né, através do seu olhar. E a gente fica imaginando, né, esse exercício que a gente faz, né, de literando os lugares, né? E aí, eu lembro que quando eu comecei a escrever esse livro, uma das coisas que eu mais queria fazer era descrever os lugares, né, que eu sentia, não só fisicamente, mas sobre o sentimento da descrição, né? Como eu me sentia, como eu enxergava. E aí, por isso que eu fui fortalecendo essa ideia também do conto, porque eu acho que através do conto eu poderia ser mais prática, né? Eu juntaria o olhar e o sentimento, a emoção, né? Eu sou uma pessoa muito emocional. Eu diria que é uma grande marca minha ser emocional demais. E eu comecei a escrever também, gente, uma coisa muito simples. Eu conto isso no meu livro, que é para eu não esquecer as melhores coisas que aconteceram comigo, as melhores ou as piores, não importa. Para eu não esquecer, porque a mente humana, ela, com o tempo, ela pode esquecer as coisas, né? Eu tenho grande dificuldade de lembrar de determinadas coisas. Então, eu mesma não confio na minha mente, na minha memória, no caso. Então, eu digo assim, eu vou escrever. Então, eu sempre escrevo, mesmo que já tenha passado desse livro, eu estou com outro encaminhado, que também é algo sobre estrada, territórios, né, poéticas de territórios e tudo mais.
Então, eu Então, já vou deixar o convite aqui para quando for lançar, voltar no nosso programa para a gente poder divulgar, porque com certeza vai ser uma maravilha a gente poder falar sobre esse novo livro também. porque assim, como esse primeiro foi Jornada à Holanda, e eu gosto dessa ideia de deslocamento, de tempo e de lugar, né? Então, comecei a pensar como vai ser o segundo. Muita gente pediu Jornada 2, mas eu falei, não, porque como ele conta só uma parte, né, da história, eles disseram, mas cadê o resto? Eu sei que aconteceram coisas depois. Aí eu O falo, pessoal já não, ficou com um gostinho de quero mais. Não, ficou. peraí, cadê, Não, cadê a segunda parte? Eu quero mais, eu quero saber mais. eles me fizeram prometer que eu ia fazer uma segunda, só que essa segunda eu já vou fazer, não com Jornada à Holanda, mas, tipo assim, jornada a vários outros países que eu conheci depois da Holanda, porque a Holanda A foi uma. jornada é sua, né? Isso, ela foi uma porta de entrada para realizar esse sonho de conhecer outros países mesmo, de viajar bastante, de entender e enxergar o mundo com meus próprios olhos. Esse era assim, era meu sonho de criança, né? E eu lembro que quando meu pai vivia com a gente, que ele viajava muito, eu sempre perguntava o que tu viu lá, né? Como era, onde você foi. Então eu tinha muita curiosidade de ver o mundo. E talvez tenha sido por isso que eu também me formei em jornalismo, né? Me formei em comunicação. Hoje, aqui na Holanda, eu tenho uma revista que se chama Coragem Magazine Conexão Holanda. Essa revista está fazendo 1 ano agora. E ali eu também consigo me expressar muito o meu olhar da vida, né? No editorial ali que eu faço, nas entrevistas que eu faço com as pessoas, porque além de ter informação, conteúdo informativo, eu também trago histórias de outras mulheres. Então, é um espaço onde eu também quero saber e mostrar a história de outras mulheres, as jornadas, né, de outras pessoas, E que às a vezes sua revista ela é só física ou tem como acessá-la online? temos ela digital e temos ela física. Nós temos. Ah, então fala pra gente como é que a gente pode Aqui acessá-la ela aqui, de qualquer lugar do mundo. Porque eu estou no Brasil, você está na Holanda e eu acho que todo mundo vai querer poder conhecer. Se tiver essa oportunidade, a olha, gente já quer poder ler a revista também. tá, sim. Você pode entrar através do Instagram, que é @revista Conexão Holanda. Ali no profile já vai ter os links das revistas. Então, todas as edições estão ali, né? Todas as edições digitais. Ah, Então, esse é maravilha. o caminho. Esse é um dos caminhos. Então, voltando à questão do livro e da literatura, né? Que é essa questão que a gente está aqui para falar. Eu sempre pensei em estar perto das palavras e foi por isso que eu me inscrevi na faculdade de comunicação, fui fazer o jornalismo, que na verdade não era para escrever livro. Eu pensei, vou me tornar jornalista porque eu quero, sei lá, trabalhar com notícias de uma forma geral. Nunca pensei que podia ter uma revista, nunca pensei que ia escrever um livro através disso. Mas quando eu estava lá pelo finalzinho da faculdade, eu comecei a ver essas possibilidades de, de escrever um livro, porque eu já tinha um pouco mais de domínio, né, das técnicas de comunicação, onde eu pensei, peraí, né, não vai ficar só nisso, só na questão do jornalismo, vai ficar para uma comunicação geral isso aí, para a minha vida. É um aprendizado que eu posso trazer para vários ângulos da minha vida, né? Então, além de estudar o jornalismo, eu também estudei produção cultural, onde eu, né, fui licenciada também lá no Rio Grande do Sul para trabalhar com produções culturais, porque eu sempre tive esse pezinho na vida artística. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu participei de muitos grupos de dança, estava sempre envolvida com palco. Teatro também, fiz teatro por muitos anos. Fui atriz um tempo, assim, acho que por 4 anos eu fui atriz de teatro amador lá em Belém. Fiz muitos testes para trabalhar com TV também. Nunca passei. Os testes de TV eu nunca passei. Por quê? Porque era a questão da memória, que eu não decorava os textos. Né? Naquela época era tudo muito bem engessado, não é que nem não existia o negócio da imprevisibilidade, né? De você ir lá e como no teatro. Improvisar, né? Porque o teatro eu conseguia fazer bem esse jogo, né? Improvisava. Se eu esquecia uma coisa ou outra, eu improvisava. Eu sou muito dinâmica.
entendeu? Então, eu conseguia lidar bem com o teatro. Então, com 15 anos de idade, eu já estava dirigindo uma peça de teatro na escola. Os professores gostavam muito, né, que eu era muito engajada no teatro. É Era porque a gente vê que a arte já está presente na sua vida desde cedo, né? Então, sempre. assim, a escrita ela acabou sendo algo natural, né? É, Você já é, era uma amante das artes há muito tempo, da cultura, e se sim. envolvendo nesse E eu sou aquela. transbordar, esse agir e se manifestar de várias formas, e o teatro, É, uau, que incrível, com 15 anos, é, com puxa 15 vida. anos, eu liderava o grupo de teatro da escola. E também participava de outro grupo fora, né? Então, assim, aquilo ali foi uma realização de um sonho para mim, o fato porque quando eu era criança, eu queria fazer teatro, mas não tinha possibilidade, oportunidade, porque eu vivia no interior muito pequeno mesmo. E eu só sabia do teatro porque na igreja eles faziam peças de teatro, os rapazes, o pessoal maior. E eu achava aquilo lindo, eu era super empolgada, eu ficava assim, ó. Eu prestava atenção, eu estava lá em todos os ensaios deles, porque eu queria ficar olhando como eles faziam aquilo. E eu achava lindo tu poder ensinar algo que não é da tua vida. É como se tu fugisse para outro mundo. Essa parte né, do mundo da imaginação mesmo, de representar algo, essa parte me enfeitiçava. Aí pronto, passou. Né, fui fazer teatro amador, depois deu a função de ter que escolher profissão, estudar, fazer cursinho e tal, aí tive que parar com teatro, né? Tive que parar. Fui trabalhar com fotografia, né? Trabalhava em loja de fotografia, fazia tudo. Aí, ainda assim, os caminhos eram artísticos, né? Porque eu estava ali ligadinho na fotografia. E aí depois eu vi estudar a comunicação e no final das contas, depois de formada em comunicação, eu fiz essas especializações para produção cultural e fiz também de mediadora cultural, que é trabalhar em museus, para trabalhar, sabe? Eu gostava do contato com as pessoas, explicar sobre a arte, como que ela tinha, né, fazia sentido na vida das pessoas. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por teatro. Eu tenho 3 filhas, né? E todas 3 filhas eu coloquei para atividades artísticas. Todas faziam balé, dança, teatro, canto, tudo que aparecesse, elas tinham que fazer, porque era, sabe? E assim, eu sou muito feliz que elas gostam de arte até hoje, gostam de música, músicas de qualidade, sabe? Elas têm uma veia artísticazinha, assim, sabe? Um pouquinho que elas dizem que elas aprenderam comigo, o fato de gostar da arte, né? Ai, Então, isso foi uma coisa que pegou muito quando eu escrevi o livro, porque como eu estava longe dos filhos, das minhas filhas, quando eu vim para cá, por isso que eu falei em um determinado momento que eu era muito emocional, porque parte dessa razão era o fato de ter deixado as minhas filhas no Brasil e vir para a Holanda sozinha. Né? Eu tinha recém-separado, né? Depois de 22 anos de casamento, já tinha uma história ali de vida que era completamente outra, né? E aí, quando eu me retomei para minha essência, porque eu sou uma pessoa essencialmente original, assim, gosto das coisas que faz sentido para mim, exatamente das coisas que fazem sentido. Eu gosto de ter prazer, de fazer as coisas com prazer. Hoje, eu estou 2 dias fazendo, assim, só uma pausa, só um break. Eu estou 2 dias fazendo ensaios fotográficos para a nova edição da revista. Então, assim, eu disse para a fotógrafa, eu falei, eu faço isso com tanto carinho, com tanto amor, que eu podia ficar uma semana fazendo esses ensaios aqui. E ela também, assim, mas enfim, aí voltando para a história do livro, né? Eu tinha essa razão emocional também para escrever, né? Ele fala de aspectos geográficos, mas ele traz muito essa autodescoberta emocional, esses aspectos de sensibilidade de mãe, né? A mãe que sai de casa, a mãe que deixa os filhos, a mãe que, por um momento, pensa assim. Por que que eu fiz isso? Deixei meus filhos para trás, sabe? Para realizar um sonho, mas que também era pensando nelas, sabe? Então, tem muitos aspectos nesse livro que são assim de mãe,
de mãe, sentimentos de mãe mesmo, sabe? E muitas mulheres se reconhecem nisso. Elas dizem assim, nossa, eu lembro quando eu saí, que eu deixei meu filho para trás, minha filha, a família, né? Uma pessoa muito importante, né? Essa questão, os aspectos da imigração, né? A gente acaba trazendo para esses aspectos que são tão doloridos. Eles trazem dois lados, um lado tão sombrio e o outro tão satisfatório, que é difícil, né, da gente chegar a conclusões específicas em relação ao tema da imigração, né? Por um lado, você te abre um monte de portas para uma coisa e por outro te fecha, te limita. Essa questão geográfica, né, tão difícil. É. Muita gente acha, às vezes, que as maiores barreiras são aquelas, tipo, o idioma, algumas questões culturais, mas o que de fato para você foi mais desafiador? Porque eu acho que muita gente vai se identificar com essa questão da saudade que você Uhum. comentou. Eu Essa acho que distância esse física, porque hoje a peso. gente tem internet, né? Dá para Uhum. falar, dá para conversar, dá para ver, É, videochamada, mas não é a mesma coisa, não é a né? mesma coisa. O que para você é mais desafiador em relação a essas mudanças? Para mim é desafiador isso. Você tem um filho que, sei lá, tá gripadinho, tá doente, você não pode fazer uma sopinha e dar para ele. Sabe esse aspecto que a gente quer acalentar, abraçar, agarrar, né? Ai, fui mal numa prova, não gostei, ai, tô triste, tô chateada, tô com uma dor de cólica, sabe essa coisa? Que a gente não está perto na hora que a gente pensa que a pessoa está precisando da gente, que só a gente poderia fazer aquele carinho, aquele afago, aquela palavra, um cheirinho, entende? Eu acho que esse foi o aspecto mais desafiador da distância, né, da distância física mesmo, é a própria distância física. Eu acho que, assim, ó, esses outros detalhes, tipo a diferença cultural, os desafios da língua, tudo mais, isso aí é tão pequeno que, e quando a gente sai do país, a gente já sabe que ele vai enfrentar isso, entendeu? Que ele passa despercebido. A gente já vem para essa questão depois de um tempo, quando a gente está com dificuldade de aprender o idioma, de se relacionar com outras pessoas na sociedade, né, que você migrou, quando você começa a ver que você está distante, que você não está no aniversário de alguém, que a tua família está lá reunida e você não está lá, né? Enfim, aí eu peguei o período da quarentena, né? Então isso foi muito complicado. Aquela pandemia. A Você pegou a pandemia, pandemia fora do país, longe do pessoal também. eu estava Como é que foi longe das enfrentar pessoas. essa distância com Uhum. essa distância do colo de mãe, que eu já vi que a questão é o colo de mãe, é o É, afago mesmo, seu refúgio, daquela criança que às vezes não é mais criança, mas vai fazer 60 anos e vai estar ali ainda como se tivesse 6 anos. é. Como é que foi enfrentar essa pandemia longe? Olha, a pandemia, ela foi muito triste aqui Porque isso é no país. abordado também na sua história. Isso também é abordado, vários olhares sobre a pandemia e a distância, de estar, você está vivendo, tendo que enxergar o mundo através das telas mesmo, né? Porque você não tinha muito contato humano, era malemar com as pessoas que você morava e era isso. Aqui foi muito difícil, aqui foi muito solitário, porque tinha frio, escuridão, né? Tinha, não é só pandemia, é uma sociedade que estava fechada, completamente fechada, né? O medo era assombroso, né? O medo era uma coisa assim, meu Deus, será que é eu que vou amanhã? Será que é alguém conhecido meu? Será que é minha mãe? Será que é meu tio, sabe? Vão pegar essa doença e eu não vou estar lá? Como é que eu não vou dar um último cheiro, um último abraço naquela pessoa? Então, foi muito difícil viver. Era como se fosse um estresse mesmo, né? Que as pessoas classificam dessa maneira, né? O estresse da distância, é o estresse da distância, porque se você tá junto com a tua família e tu tá vendo, tá conseguindo cuidar deles, é diferente, no mesmo ambiente e tal, vocês criam ali uns acordos e ok, mais distante, você não tem como saber, né? Uma tem que trabalhar, a outra tem que ir para a escola, ou vai teve muitas coisas que não pararam no Brasil, né? Aqui muita coisa parou, mas no Brasil muita coisa ficou funcionando. Aí tinha os números, só crescem, e essa coisa dos números
em determinado momento eu falei, não quero mais olhar os números, não, eu vou parar de olhar os números que, sabe, que só aumenta todo dia, e é governo, são muitas questões políticas e econômicas misturadas, que traziam mais, não era só a doença, né? São todas as outras coisas que aconteceram, né? Essa questão econômica, que foi muito difícil também, né? A política, o comportamento social, as pessoas realmente se isolando e com medo de chegar perto, e aquela máscara que deixava parecer que a gente estava dentro de um filme de terror, assim, com aquelas máscaras. Pós-apocalíptico. Era muito apocalíptico, quantas e quantas. E sem falar nessas previsões apocalípticas. Porque isso é o fim do mundo, porque isso é isso e aquilo, e isso é aquilo outro. Né? É um terror psicológico, de uma forma geral, não foi um terror social, psicótico mesmo. Muita gente ficou muito mal. Mas, assim, ao mesmo tempo que você olha agora para trás, você, meu Deus, já faz 6 anos que isso aconteceu. 5 anos, né? 6? 2019, né? Sobrevivemos. 6 anos. Algumas A gente pessoas não, mas sobreviveu. quem E eu passou, lembro, e né, uma eu lembro vitória. que quando a gente estava lá atrás, que eu dizia, como é que vai ser a gente lembrar disso daqui a 10 anos ou 5 anos? O que a gente vai lembrar? O que a gente vai falar sobre isso que a gente testemunhou, né? E agora a gente está aqui falando sobre isso. Mas é muito bom saber que a gente sobreviveu, que as pessoas que a gente ama, graças a Deus, estão aí ainda, né? Passaram por essa prova de vida. Eu, graças a Deus, eu não perdi ninguém da minha família, nenhum amigo, ninguém. Não, ninguém que eu conhecesse. Eu perdi, assim, amigos de amigos, né? Parentes, muitos parentes de amigos, principalmente pai e mãe, pessoas idosas, né? Mas, assim, muito de perto, não. Isso foi muito bom. Todo dia a gente reza um pouquinho para agradecer por isso, né? Você acha que a escrita ajudou você? Você que falou para a gente que é uma pessoa Sim. emocional, e viver com esse misto de medo, acaba Medo e deprimindo saudade. a gente, esse isolamento, essas incertezas. Você acha que a escrita ela foi uma forma de você lidar com isso, de maneira até terapêutica, de maneira a você Sim. conseguir passar também por mais esse desafio, por mais esse grande obstáculo da distância que foi sobreviver a um evento como esse? Você acha que a escrita te ajudou nisso? Terapeuticamente, a escrita me ajudou muito, sim. Era como um alívio eu escrever. E, por outro lado, eu queria deixar registrado o que eu estava sentindo. Era um registro, porque eu penso que daqui a 20, 30, 100 anos, não sei, quando alguém lê esse livro, vai entender o que se passou, as pessoas estavam sentindo, como as pessoas estavam enxergando a sociedade, né, o tempo, os registros, os números, como era viver um período de pandemia. Eu lembro que eu pensei muito sobre isso. Eu vou registrar muitas coisas que eu puder. Inclusive, tem uma parte da história aqui, tem um conto aqui que fala sobre uma curiosidade bem específica da Holanda. Todos os meses de maio, a Holanda ela faz uma homenagem para os mortos de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Isso se chama, em português, traduzindo, o Dia da Libertação. Foi quando foi concluída a guerra, foi assinado, né, foi dado o grito de paz, assim. Então, eles fazem todo ano a mesma homenagem, que é o rei sai do castelo, leva as flores numa praça pública, tem milhões de pessoas lá em volta assistindo essas homenagens, eles falam algumas coisas, citam o nome das pessoas que foram importantes, que se foram, assim, enfim. E nas pequenas cidades, né, no caso eu estava numa cidade muito pequena, eles fazem assim, eles se reúnem numa praça, porque todas as cidades bem pequenininhas, onde teve ataques de guerra aqui, eles fizeram meio que como chama um lugar assim que lembra? Um lugar assim de homenagem à guerra, de homenagem aos sobreviventes e aos Tipo um mortos. monumento. Isso, o monumento. Eles fizeram na praça ali um monumento, e nesse monumento eles levam coroas de flores, eles não, negócio de vela, eles não acendem aqui, mas flores eles levam, e eles têm 2 minutos de silêncio. Toda a Holanda fica 2 minutos de silêncio.
toda a Holanda. Fábrica para, carro para, trânsito para, tudo. Você tá entendendo? E aí, numa cidadezinha do interior, eu fui pela primeira vez registrar esse momento para saber, né, o que eu observava dali. E para completar tudo isso, que já era um clima tenso, já é lembrança de guerra, né, é um lugar onde os judeus viviam ali naquela praça e tudo mais, e todos aqueles judeus que moravam ali naquele lugar, eles foram levados para Auschwitz e outros campos de guerra. Então, era muito triste você estar lá e as pessoas também estavam lá, todas bem distantes uma da outra, assim, sabe? E eu sentei num banco com meu caderninho e comecei a escrever, olhava para o rosto daquelas pessoas e estava frio, frio, frio. Aí tinha, tipo, um casalzinho com um filhinho, porque eles levam a criança para explicar, né? Os senhores bem idosos, a senhorzinha, os casalzinhos de idosos, assim, tudo, cada um no seu quadradinho, no seu cantinho, um cinegrafista, e o sino começa, o sino badala, né? Sinalizando que vai parar. Aí, quando ele termina, tudo fica em silêncio. Aí, daqui a 2 ou 3 minutos, ele volta a bater de novo, significa que passou o horário do silêncio. Então, é uma sensação tão difícil, é recordar esse tempo difícil e viver o momento difícil da pandemia, entendeu? Foram as duas coisas que parecia que a gente estava vivendo num pós-apocalipse, sabe? Porque tinha aquelas homenagens, tinha aquele momento já tenso, que é tradicional para eles, mas tinha o momento da pandemia, onde as pessoas ficavam bem distantes uma da outra. Né? Não deixaram de fazer o que eles costumam fazer, mas eles criam eles criam regras para tudo, né? Para tudo, assim, é muito fácil e eles seguem as regras muito certinho. Então, se o governo disse, vocês até podem ir até a praça, mas fiquem distante 2 metros um de cada um. Então as pessoas foram e fizeram isso. E eu fiquei lá no meu caderninho. Quando terminou que os sinos pararam de tocar, veio um senhorzinho que ele tinha 85 anos. Ele disse assim: por que você está escrevendo? E eu não falava o idioma dele, mas eu entendi o que ele queria, que eu falava inglês, né? Na época eu não falava holandês. E aí ele disse assim, o que você está escrevendo? E eu falei, eu sou uma jornalista, eu estou escrevendo um livro e eu quero contar o que eu estou vendo aqui. Aí ele falou, nossa, que interessante e tal. Ele disse assim, eu perguntei, o senhor perdeu alguém na guerra? Aí ele falou, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, e eu era uma criança quando a guerra aconteceu. Mas eu estou aqui até hoje lembrando deles. Então, ele foi contando um pouquinho ali da história deles, sabe? Porque eles são muito curiosos aqui nas cidadezinhas, eles são muito curiosos quando eles veem pessoas de fora assim. Então, esse capítulo também tem no livro, né? Que é um momento cultural deles, né? Um momento que eles enxergam tanto a morte da guerra quanto a sobrevivência, com dois aspectos que marcaram a vida deles, tanto para quem sobreviveu quanto quem morreu, sabe? É muito bonito eles pensarem isso e respeitarem esse dia. É paradoxal, né? Você celebra a vida, porque foram eles que garantiram essa paz, né? E a vida dos que ficaram, mas homenageia os mortos, né? Que, de fato, morreram para que lutaram pela vida dos que permanecem até hoje. Né? Eles falam que o respeito, a gente tem que lembrar e respeitar, porque eles perderam a vida, né, para que a gente pudesse seguir com as nossas, né? É muito interessante. Então, isso, no livro também tem vários outros aspectos culturais da Holanda, tem sobre política, sobre economia, sobre educação, sobre imigração, tem várias coisas além das minhas histórias, né, que eu vivi aqui, as histórias que eu vivi aqui, os choques culturais, e entremeado isso, eu vou lembrando de aspectos da minha infância e da minha adolescência e da minha maternidade, porque é como se eu eu fosse costurando, eu vou costurando o meu passado com o que eu estou vivendo,
entende? E eu escrevi esse livro, ô, Sabrina, no período em que eu estava fazendo faxinas aqui. Então, eu botava o fone no ouvido, né, para escutar inglês, porque eu tinha que aprender inglês na época. E ao mesmo tempo, quando eu tirava os fones de ouvido, eu dizia, agora eu vou escrever. Aí eu pegava o trem para ir para a cidade que eu morava, e eu ia escrevendo tudo que eu pensei naquele dia que eu podia colocar no livro, assim, sabe? Os aspectos mesmo que eu estava vivendo e os que eu recordei durante o dia, sabe? Para fazer essa costura, né, do passado e do presente. É muito interessante o Os livro. seus dias iam se conectando com as suas lembranças de infância, E esses novos passos é, também remontavam uma vida que você viveu, que talvez você nem sonhasse que estaria nesse lugar, mas exato. que lembravam a identidade de quem você sempre foi, de quem você era, essa essência não se perdeu. Isso, ainda sobre essa questão mesmo, né, da essência, né, que eu não queria perder a minha essência. E aí eu vou trazendo histórias de infância, personagens, pessoas que foram importantes para que... Porque aí, por isso que eu chamo de a grande jornada, eu chamo de jornada, porque começou lá quando eu era criança, não é do Rio Grande do Sul para cá, na verdade começou quando eu era criança, quando eu tomei os primeiros conhecimentos né, das letras, da escrita, voltando de novo para isso, né, de que foi ali que eu entendi que o mundo era maior, que tinha mais coisas para ver, para viver. É muito legal. Mas quando Então, foi que você percebeu mesmo, assim, você tem 3 filhas, você falou que, principalmente na pandemia, você achou importante registrar aquilo que estava sendo vivido, não só por você, mas como as pessoas estavam passando por aquele período. Quando foi que você se deu conta, e talvez daí venha uma veia da jornalista, que se mistura com a escritora, com a contista, quando foi uhum, que você teve esse insight, esse pensamento, essa reflexão, essa ideia, se deu conta de que você, quando se manifestava com aquele caderninho, anotava aquelas suas ideias, trazia à tona da lembrança de infância, a vida da mulher que você, naquele momento, né, era, porque nós somos constante mudança, quando foi que você se deu conta da importância de deixar um legado através da escrita, essa herança do foi, conhecimento, do saber e dos seus passos, quando aquilo realmente parou para você como, olha, eu preciso deixar isso para a posteridade, porque é o que acontece na escrita, né? Você vai imortalizando exatamente. esses passos. Quando você se deu conta dessa necessidade, você precisava fazer isso? Quando eu estava fazendo faxina. Porque eu tinha as coisas escritas já, mas eu não sabia quando que eu ia fazer alguma coisa com aquilo. Passei a vida toda escrevendo coisas, mas nunca sabia, nunca tinha ideia. Para mim, escrever um livro era uma coisa tão inimaginária, porque tinha questão financeira, várias coisas. E quando eu comecei a fazer faxina, eu pensei assim: meu Deus, eu estudei tanto, né? Eu estudei tanto, eu tenho tantos conhecimentos, e por que que eu estou fazendo isso aqui agora? Eu não aceito que isso seja só isso, seja só pela sobrevivência. Eu não aceito. Eu vou fazer dessa experiência algo mais, né? Porque até tem uma parte que eu escrevo ali. Eu não sou, eu estou faxineira. Eu não sou, eu estou. Entendeu? Porque era só. Eu botei na minha cabeça que aquilo era só mais um ciclo, era mais uma jornada temporária para que eu pudesse chegar a um lugar. Era um step. Um Um step quer dizer um processo. passo. Passo da escada. Entendeu? Era um passinho a mais. E isso fortaleceu a ideia do livro, porque eu falei, essas coisas que tá passando pela minha cabeça, precisam sair dessa cabeça, precisa sair da escrita, da ponta do lápis, dos rascunhos, né? Aí quando foi em 2023 que eu comecei a montar o livro, em 2024 eu lancei, entendeu? Então eu passei o 2023 inteiro montando, né? Eu chamei uma pessoa
eu disse, eu tô com uma ideia de um livro, eu tenho isso escrito. Aí comecei a mostrar para ela o que eu tinha de escrita, mandava, ela olhava, ela disse, espera aí, vamos fazer, né? Vou colecionar tudo e vamos ver. Eu sei que foram, assim, ó, 213 páginas, o livro é grande, né? Então, ela começou a fazer esse trabalho, essa curadoria das histórias que eu tinha escrito, das coisas que eu tinha escrito, para poder montar. Ficaram muita coisa para fora, muita coisa de fora. Mas vai ter a segunda temporada dessa série. Vai ter o volume 2 aí. Calma, vai vir um outro livro aí. Já estou sabendo. Já estamos botando aqui em pauta. Era muita coisa. Porque quando a gente começa a escrever, eu acho que a coisa vai fluindo tanto, não é? Tudo que você vê tem uma determinada importância, né? Isso tem uma importância sentimental, outra sei lá, histórica, outra, sabe, emocional. Aí a gente vai vendo, vai colecionando, quando vê, tu tem tanta coisa escrita que não, você se perde já, né, as coisas. Mas isso vem muito do olhar, né? A pessoa que tem uma visão de vida, uma percepção apurada das coisas, que consegue sentir o lugar, ou consegue ter um olhar para o outro de uma forma diferente. Então, eu acredito que você, até como artista, já tinha isso determinado na sua vida, né? Porque tem gente que tem muita dificuldade de colocar, transbordar para fora, externar aquilo que está pensando, que está sentindo, e para você era necessário, né, trazer esse sopro de vida para os papéis. Então, assim, colocar para fora, e realmente fazer com que as pessoas pudessem conhecer muito do que você estava vendo, do que você estava experimentando, além, né, dos seus próprios passos, mas experimentar, trazer para as pessoas, né, tudo isso que você estava vivendo. Então, para você isso foi importante, mas foi natural, né? Você realmente tinha essa noção da importância que é deixar isso registrado, né? Deixar algumas coisas registradas para gerações, né? Sim, Mostra o livro para a gente, mostra o livro para a mas a gente. gente tem muita insegurança quando a gente decide isso, né? Olha, esse aqui é o livro, Jornada à Holanda, aí tem aqui um moinho, as flores da Holanda, e eu aqui com meu vestido vermelho e minha mochila azul, que eu gostava muito de usar uma mochila azul. E eu andava de cima a baixo essa Holanda aí, para tudo que era canto. E as pessoas diziam, mas o que tu anda tanto nessa Holanda? Eu falei, eu quero enxergar ela, quero me aprofundar nela. É muito legal. Esse livro ele foi lançado por uma editora no primeiro momento. Hoje em dia ele foi reeditado por mim, não tem mais a editora. Até eu fiz umas modificações também no resumo. Olha, o resumo dele aqui é o seguinte: o livro conta histórias de uma jornalista recém-separada, desempregada, mãe de 3 filhas que saiu do Brasil na expectativa de viver na Holanda. Lá, ela vivencia experiências inusitadas, encontros, enquanto limpa casas. Torna-se ilegal no período da pandemia, sem possibilidade de voltar para casa. Ela vivencia o medo, a saudade de casa e das pessoas que deixou para trás, além da busca por si mesma. Aos poucos, ela reflete quem era ela quando criança e o que espera do futuro. O livro traz um olhar positivo sobre a vida, os ciclos do tempo e a busca por um verdadeiro amor, que parecia impossível. Esse aqui é o resumo do livro. E é legal que realmente tem um pouco de tudo, tem até um pouco de romance nesse livro. O livro traz um olhar positivo, mas o que ele tem de melhor é isso, sobre a positividade da vida. Eu gosto muito de saber que todos os processos que a gente passa para a gente aprender alguma coisa, essa é a verdadeira legado. Esse é o verdadeiro legado, é o processo, não é nem o resultado final. Eu estava falando hoje mesmo com uma amiga sobre isso. O mais importante para mim
foi entender o processo de chegar até aqui, não o fato de ter concluído o livro em si, né? O melhor mesmo é saber todas as coisas, as estradas pequenas estradas que eu passei, os buracos que eu caí, né? As quedas, o processo mesmo. Você acha que esse processo é a importância da jornada em si, que é o que nos transforma, que é o que de Isso. fato nos torna, né, quem a gente almeja Uhum. ser? Uhum. Não é o resultado final, não é o fato de eu ver esse livro que me trouxe a grande satisfação, e sim o processo que vivi, todos os lugares para onde eu fui, as situações que eu passei, as pessoas que passaram pela minha vida, as portas que eu abri, as janelas que se fecharam, enfim, todas as coisas que foram vivenciadas, a experiência em si, né? E como é que é poder, passar para pessoas que estão vivendo hoje também diversas, enfim, diversas realidades, como é que você, através desse livro, pretende e, enfim, consegue abordar justamente essa clareza de que a vida é feita disso, de sofrimentos, de dores, mas também de alegrias, de superações, de perdas e de vitórias, e saber que todo dia a a gente tem um novo dia para a gente fazer com que a vida seja melhor. Como é que é poder trazer isso como a sua jornada, como um exemplo, um testemunho da sua história, mesmo através de contos e não uma biografia escrita, que obviamente não é completa, porque você tem muita coisa ainda, né, Não, é, vivendo, vivenciando, experimentando, mas como é que é para você poder transformar em contos esses testemunhos, né? Ou uma forma de dizer tudo na vida tem o seu valor. E como você então, falou, o processo deve ser valorizado, né? Não só o é, resultado final. Como é que é trazer essa lição? É muito bom você ter perguntado isso. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso, porque eu estava falando do livro de uma pessoa, uma outra jornalista, e ela me perguntou várias coisas que ela não conhecia o livro, eu tive que apresentar o livro e dizer o que tinha no livro. E eu disse, a melhor coisa que tem nesse livro, a coisa mais importante que tem nesse livro, que é a mensagem que eu quero trazer para as pessoas, é enxergar a vida pelo lado positivo. Porque o lado negativo, a gente enxerga em qualquer lugar, a qualquer momento, em diversas situações, com qualquer pessoa. Mas se você enxergar o lado positivo das coisas, mesmo diante de um determinado problema, esse problema ele vai ter um lado positivo. Você vai sentir que o processo, a experiência, ela é válida quando você enxerga pelo lado positivo. Não é o trabalho que você passou, não é a falta de dinheiro, não é a falta de olhar, até mesmo de observação. É o que você aprendeu com isso. E isso é um ensinamento que eu também trago da filosofia, né? Dos estoicos. Eu sou uma pessoa muito ligada à filosofia, gosto muito, né? Entendo pouco, porque né, a filosofia é mais para gente refletir do que entender, né? Então, esse lado que eu penso, não adianta você viver várias experiências se você não aprender nada delas. Tanto que seja, tanto positivo quanto negativo. Alguma coisa você tem que aprender com essas experiências. Eu sempre falo para as pessoas, mas a pessoa diz assim, mas eu não queria fazer isso não porque vai acontecer tal coisa. Mas o que você vai perder se você não fizer? Né? O que você vai perder? Mas eu tô com medo. Mas vai com medo. Eu falo muito sobre a coragem. Você precisa sempre estar ligada na coragem. E não é a falta de medo. A coragem não é a falta de medo. É fazer a coisa com medo. Aí se caracteriza a coragem, né? Você quer realizar um sonho, você quer sair do lugar, você quer fazer um negócio, você quer começar alguma coisa, você quer perder peso. Não importa o que você vai fazer, você tem que começar. Mesmo que você tenha medo, você precisa entender que é necessário dar um primeiro passo.
Isso é uma coisa que eu trago também. Então, o positivismo e a coragem são duas características que você precisa ter. Eu não tinha muito no que me segurar aqui na Holanda, mas eu segurei na minha positividade, no meu olhar de que alguma coisa boa ia acontecer diante de toda coisa ruim. Entendeu? A esperança, né? Em algum momento vem o lado bom da coisa, né? Então, é muito difícil. Outra coisa, eu não sou uma pessoa de estar reclamando das coisas. Mesmo que não dê errado, eu falo, não deu errado hoje, mas amanhã talvez eu vou tentar e vai dar certo, entendeu? Eu sou assim. E eu incentivo muito as mulheres, assim, a fazer. Vai lá e faz, sabe? Conta o que tu tem de melhor. Conta com o que tu tem de melhor. É vontade? É força de vontade? É inteligência? É conhecimento? O que tu tem de melhor? O que tu estudou? O que te interessa na vida? O que te move nesse mundo? Né? Isso é importante, porque eu vou dar um exemplo muito básico para você. Eu estou fazendo uma série de entrevistas e eu pergunto coisas sobre o olhar da pessoa, ideologias da pessoa, tudo sobre a pessoa, como a pessoa enxerga o mundo e tudo mais. E eu vejo muita dificuldade das pessoas enxergarem, de entender as perguntas de uma forma ideológica, filosófica, enfim, com um olhar mais apurado na vida. É muito difícil as pessoas refletirem a vida, o mundo, as pessoas, a sua existência, a sua própria existência, a sua própria vida, o seu corpo, a sua cabeça, entendeu? O seu físico. É muito difícil isso. E o exercício que a gente tem que fazer todo dia. Não é que a gente já nasceu pronto ou que a gente estudou um pouquinho disso ou daquilo, que a gente já sabe tudo. Não, é todo dia aprender um pouco mais. Um dia eu aprendi de neurociência um pouco mais, outro dia eu vou ler psicologia, outro dia eu vou ler sei lá, sobre os ossos. Todo dia a gente tem que aprender um pouquinho. E eu falo muito a minhas filhas sobre isso. Vai ler alguma coisa. Não tem nada para fazer. Vai ler alguma coisa. Vai ler alguma coisa. Mas eu tô com preguiça. Então escuta audiobooks, não é? Tem audiobooks, tem vídeos no YouTube, tem uma entrevista com alguém, um especialista. Hoje em dia, que os meios de comunicação são tão diversos e são tão interativos, tem tanta forma de você aprender as coisas, não é somente nos livros, né? Tem outras, tem programas super bons para você escutar, bons conteúdos, sabe? Ganhar conhecimentos novos. Tem que estar sempre aprendendo. Assim, eu penso que o ser humano não pode deixar de aprender nunca, ele tem que estar sempre aprendendo, não importa a idade. Tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente se propõe a parar para absorver, vai fazendo parte da gente, né? A gente vai acumulando. Então, esse critério também é muito importante e é um olhar realmente essencial, porque é como a gente passa a evoluir no nosso pensamento, como a gente evolui como ser humano, né? Se a gente e isso eu também vejo muito com a criançada, também tem uma filha pequena. E a grande questão, principalmente nos mais jovens, justamente são as telas, o que eles consomem em relação de conteúdo, né? E, de fato, você tem chance de ter grandes aprendizados, de acumular conhecimento, ou de se encher de coisas que não edificam, ao contrário, que só te poluem sua mente, poluem seu coração. Então, é importante ter esse critério, ter esse olhar, para que você se alimente daquilo que, de fato, pode te fazer crescer como pessoa, te acrescentar, né? Lê para a gente um conto, escolhe para a Eles gente, são você falou de grandes. várias histórias incríveis, e, poxa, Sim, traz mas para a eles são. gente um pouquinho disso, não precisa ser o conto inteiro, mas traz para a gente um pouquinho, uma pílula desse Tá. livro incrível que você já citou, tanta coisa boa, está deixando a gente aqui super curioso. Para quem não conhece Amsterdã, então eu vou falar um pouquinho sobre Amsterdã. Ao chegar em Amsterdã diretamente na estação central, uma grande sensação, sentimentos e olhares surpresos. Meus olhos não acreditavam na austeridade e imponência do que via. Eu jamais conseguiria expressar, em nenhum dicionário poderia traduzir. Prédios gigantescos e antigos, arquiteturas esplêndidas, estilos medievais, modernos, neoclássicos, coloridos, altos, baixos, estreitos e surreal.
A beleza estava também nas pessoas. Pareciam calorosas e sedentas por fotos de todos os ângulos da estação central, que é uma preciosa joia da arquitetura. Ao se afastar mais do prédio, compreendemos a sua imposição. Olhando para o alto e constatando sua história, e por isso centenas de pessoas se amontoavam para fazer um registro do momento, assim como eu. Eram muitos povos distintos, em etnias distintas e características peculiares, e até mesmo os exóticos. Afinal, é Amsterdã. É bem à frente da estação central o canal Cruzius, aquele mais famoso e mais requisitado pelos turistas para passeios de embarcações. As filas se repetiam centenas de pessoas para subir nas barcas e fazer um majestoso passeio pelo rio pelos canais históricos. Ali nascera a linda Amsterdã. Com um caráter multirracional, possui uma porcentagem considerável de imigrantes, símbolo universal da tolerância e da liberdade. As barcas chegavam e saíam a todo momento, e não venciam seus visitantes. Dezenas e centenas de filas aguardando aos lados dos pequenos trapiches à beira dos canais. Entrei no barco com a minha doce irmã, na companhia dos espanhóis, portugueses, chineses e outras nacionalidades infinitas, todos encantados com o clima romântico e o calor do verão europeu. E por mais antigos que sejam aquelas construções à margem do canal, traziam uma energia muito boa e todas as cores vivas e os desenhos alimentam algo de bom dentro de nós. Além disso, existem casas-barcos lindas que persistem em quase todo o percurso dos canais. Outros catamarãs animados passeavam de um lado com festas, reunindo pessoas. Os raios de sol das 17 horas atingiam as águas e elaboravam um brilho mais dourado que ouro. Eu somente conseguia pensar quão rica eu era por poder dar esse prazer a mim mesma. Antes de fazer o passeio, eu era uma pessoa. Após, me tornei outra. A razão da mudança? A simplicidade e a criatividade adicionados à realização pessoal. Esse aqui é um dos contos que eu falo sobre Amsterdã. Foi um passeio de barco que eu fiz, a primeira vez que eu fiz um passeio de barco na vida, né? E foi nos canais lá de Amsterdã. Eu moro bem distante, viu, gente, de Amsterdã hoje em dia. Aqui eu falo sobre o mercado de trabalho, com a economia sempre em alta, esse país tem pouca mão de obra em serviços, mas para áreas de tecnologia de informação, setor de saúde e mais recentemente no educacional. No setor de serviço de limpeza, por exemplo, há uma grande escassez de mão de obra. E aí eu vou falando um pouco sobre o mercado de trabalho aqui, os vilarejos que eu conheci, né, as casinhas rústicas, assim. O que mais que eu podia deixar aqui para vocês? Tem uma coisa muito, um conto muito interessante que talvez vocês possam, quem, por exemplo, brasileiro, né, tem muita curiosidade sobre como funcionam as saunas aqui nos Países Baixos. Então eu tenho um conto sobre a sauna, como foi que eu me vi a primeira vez numa sauna, né? Que é tipicamente, né, desse pessoal que gosta de calor aqui, os holandeses, os irlandeses, enfim, os alemãos também gostam muito. Esse pessoal dos países frios, eles gostam muito de sauna. E a forma que eles vão para a sauna não é vestido não, viu, gente? É pelado, completamente pelado. A gente vai até com roupão, mas quando chega lá você tem que tirar. Então é um choque de realidade. Quem nunca foi passa por essa nudez psicológica. Eu diria que é uma nudez psicológica. Você tem que começar aqui. Você tem que começar a pensar assim: eu vou ficar pelada. E ter outras pessoas peladas na minha frente. Então, eu trouxe esse exemplo no livro porque foi ali onde eu pensei, eu entendi que eu me despiz um pouco, eu me despiz um pouco de muitos preconceitos
conceitos que a gente traz do Brasil com a nossa cultura, sabe? Preceitos mesmo, sobre corpo, sobre sexualidade, sobre imagem pessoal, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi muito com eles aqui, sabe? Que o corpo, ele é sagrado para você, só para você. Ele não é um símbolo de sexo, sabe? O corpo é o seu habitat, né? Da sua pessoa. Não importa se ele está vestido ou com roupa. O respeito tem que ser o mesmo. Com roupa ou sem roupa, o respeito tem que ser o mesmo. E você tem que se sentir à vontade com o seu corpo. Isso é muito doido. Eu tive que perder a vergonha, digamos assim, nesse. Hoje em dia eu vou muito ainda na sauna, gostei muito da prática, a gente se sente muito livre, muito liberta, uma sensação assim de liberdade mesmo. E não é da liberdade em relação ao ir e vir, é a liberdade de ser exatamente o que você é. Isso é muito interessante, porque eu vivo no Rio de Janeiro. Bom, você nasceu no norte do país. O sul é um pouquinho mais frio, mas, assim, a gente aqui no Rio de Janeiro, cidade de praia, no sul também tem muitas praias, a gente está acostumado a ver muita gente com pouca roupa. E é muito engraçado, porque, de uma forma ou de outra, o Brasil ainda é um pouco conservador em muitos aspectos, e esse choque cultural das pessoas que estão sempre muito vestidas na Europa, até porque são países também de temperatura mais fria, né? E, no final das contas, buscam as saunas também para ter esse momento de De acolhimento liberdade. do calor mesmo, de poder experimentar um pouco mais você ter esse momento de sair dessa temperatura para algo melhor. E tem outras saunas que você ainda tem, as saunas turcas que fazem aquelas esfoliações também, Tem e tudo que dentro aí você parece que dessa grande apanha sala. um pouco, né? Ali Uhum. já é um pouco mais dolorido, aí parece que a pessoa arranca a sua pele junto. Mas, assim, é muito interessante ver que no carnaval está todo mundo achando natural, o pessoal peladão. Aí, quando chega na sauna, a gente tem esse choque. Peraí, por causa dos momentos, dos lugares, não está esperando, né? E Mas tu como sabe que muda uma chave daquilo que você falou, por exemplo, do se libertar, é, é, de certas ideias que são pré-concebidas, né, na nossa mentalidade, e como isso é interessante quando a gente está vivendo em outras culturas e perceber justamente a perspectiva das pessoas a respeito de certas situações e como alguns tabus, algumas coisas que a gente vai criando, aquilo ali é encarado de forma completamente diferente. Mas você quer ver uma coisa? Você falou do carnaval. A cultura do carnaval é realmente as mulheres querem mostrar o corpo mais bonito, mais bem torneado, mais magro, mais isso, mais aquilo, porque existe a questão do padrão estético. Na Europa não existe um padrão estético. As pessoas têm o corpo que têm, magro, gordo, baixo, alto, torto, não importa. Elas têm orgulho daquilo que elas têm. Então essa diferença de tem que ser bonito não existe aqui. E essa ideia preconcebida de tem que ser, né, peito assim, bunda dura, né? Não existe isso, sabe? Eles não pensam sobre isso. Eu nunca vi assim nenhum tipo nos lugares assim onde eu vou, eu nunca vi ninguém comentar sobre o corpo de ninguém. Ó, fulano é baixinha, é alta, é gordinha, magrinha, sabe? Não tem isso. Se eles pensam sobre isso, eles guardam para eles, entendeu? Eles guardam esse pensamento porque eles acham que eles não têm direito nenhum de opinar sobre o corpo do outro. Eles só podem opinar sobre o seu próprio corpo. Isso é uma mudança de pensamento muito, muito legal, que eu aprendi também, né? Com o tempo já aprendi que é o certo, é o correto, não é? Parece Não que estão tem mais padrão. confortáveis sobre a sua própria pele, né? E aí é por isso que também você acaba trazendo, vendo como as mulheres aqui, elas não se metem muito, elas não têm muito essa questão da vaidade, da estética, da beleza, de se arrumar e coisa, porque isso não é um valor, não é um valor. O que elas têm é o que está dentro da pele.
Isso O é valor está em ser, é, não em parecer. exato. Então, isso a Maravilha. gente aprende todos os dias aqui, sabe? E Então, você esteve na Feira do Livro de Frankfurt presencialmente, eu certo? tive lá Como é que presencial, foi isso? A feira mais menina. importante do mundo e você poder estar ali, participar, ter um momento de contato com o mercado editorial, ter um momento de contato com leitores, com outros autores, estar ali no estande de Portugal, de frente para o estande do Brasil, a Eu convite fiquei da Rede Sem super Fronteiras. feliz. Conta para a gente essa super experiência. Foi uma grande experiência. Quando eu cheguei lá, que a gente deu de cara com o stand do Brasil, né? Eu falei, como assim, meu Deus, né? E aí, claro, foi muito bem organizado, a equipe da Rede Sem Fronteiras tinha um lugar muito privilegiado, gostei muito do lugar, gostei muito, né, do espaço que a gente estava ali, a gente conseguia circular muito bem na feira, tinha, no segundo andar, tinha uma parte muito bonita também que a gente... Eu só, para te falar bem a verdade, eu fui só no nosso pavilhão, que eu fui olhar ali os livros, e também no pavilhão de cima, onde tinha arábias e asiático, e eu fiquei super interessada, eu queria ficar mais tempo, mas realmente eu tive pouco tempo. Mas ainda fiquei 2 dias, contando com programações e atividades, né? Que eles fazem muita atividade interessante. O pessoal da Rede Sem Fronteira, eles têm assim, uma sensibilidade para esses momentos de feira que eu fiquei passada. Não sabia que eles organizavam tão bem as coisas. Além disso, eu já tive, participei de forma distante da Feira do Livro de Portugal. Eu já tinha ali visto quanta coisa eles faziam, quantas atividades, como era frenético aquele ritmo, sabe? Eu pensei, será que lá vai ser assim? Não, não foi assim. Foi um pouco menos, mas também teve um grande valor. A gente teve espaço para ficar na mesa, conversar com as pessoas, fazer entrevista, fazer foto, conhecer outros autores, sair para jantar, trocar experiência, trocar ideias, né? Que isso é muito valioso. É, viver assim a experiência de uma feira mesmo. Eu gostei muito da experiência da Feira do Livro de Frankfurt. Espero ter outras oportunidades. Gostei muito da organização da Rede Sem Fronteiras. O pavilhão estava lindo, o pavilhão de Portugal. E fiquei muito feliz porque pude também dar uma olhada nos livros em português que estavam ali expostos nas outras estandes e na estande da rede também. Muita gente com bons materiais, com livros lindos, ótimos, boas autoras também, autores também, né? Que não é só autor, é autores também. Então, de uma forma geral, a experiência ela foi muito enriquecedora, né? E sem falar que agora, né, depois disso, ainda tem essa conclusão toda, o selo, que eu achei isso muito bacana. Tenho até que me organizar para ver como vou fazer porque eu estou num ritmo muito frenético. Eu acabei de terminar uma revista agora em outubro, lancei a revista em outubro, a revista trimestral, e estou fazendo uma revista de homenagem ao primeiro ano de aniversário da revista, que é em novembro. Então, eu estou assim, quase sem tempo. Falei para você que eu acabei de chegar numa viagem, numa outra cidade, estava 2 dias lá, fazendo gravações e tudo mais. Então, eu estou com um ritmo muito frenético. Só vou me aliviar, eu acho que em janeiro. Em janeiro. Mas, enfim, eu quero aproveitar e agradecer muito pela Rede Sem Fronteiras, por todas as conexões que eu ganhei, que eu fiz, que eu vivenciei, todas as experiências, né? O fato de levar o livro, a revista também levei. Gente, essa aqui é a revista, ó. Eu levei a Ah, revista. mostra para gente, mostra para gente. Olha, essa é a revista, eu já levei ela, entreguei em mãos para o pessoal da Rede Sem Fronteira, para a Lúcia Bonstra, que está aqui também. Aproveitei para fazer bastante foto da revista, porque a revista também tem esse critério de incentivo à leitura, né? Aqui na Europa, a leitura em português, para a gente manter ainda essa vontadezinha. Às vezes a pessoa não quer ler um livro, mas ela quer ler um texto menor, uma crônica, sabe? Tem bastante coisa de... Eu tenho bastante material de literatura na revista. Tem crônicas, tem uma coluna de uma autora, Mara Parrella, que ela fala só sobre livros que foram lançados no Brasil, sabe? De uma forma... Você conhece a Mara? Sim, uma querida.
Ela tem uma coluna lindíssima aqui. Ela está agora no Brasil, trabalhando com outras obras e tudo, mas ela é colaboradora da revista também. Então, e ela traz essa coluna só sobre lançamentos de livros, artes em geral, assim, mas ela traz mais para o livro mesmo. Muito bom o conteúdo que ela vem trazendo. É, então, o fato de eu estar lá na Feira de Frankfurt com a rede me abriu também mais essas possibilidades de levar a revista para que as pessoas pudessem ver o meu trabalho também de jornalismo, né? O trabalho de autora é um, mas o trabalho de jornalista é o trabalho assim que está aqui presente todos os dias. Eu sou jornalista da hora que eu acordo até a hora do começo do fio de cabelo até a unha do pé. Eu sou uma pessoa ligada em pessoas, sabe? Eu faço conexão de pessoas. E essa é a minha grande marca. As pessoas dizem que o que eu tenho de melhor na comunicação é isso, poder. Eu seleciono pessoas que precisam de outras. Sabe? Eu encaminho esses. É uma verdadeira conexão. Você Essa conecta conexão. pessoas a Eu gosto pessoas muito para de fazer fazer isso. essa. Eu adoro conectar pessoas que eu sei que se precisam, sabe? Em alguma coisa, algum trabalho, algum assunto, é, alguma atividade. Eu gosto de dizer que eu acho que essa é a minha missão, assim, sabe? É a comunicação geral mesmo, não é só fazer uma mídia. É comunicar com pessoas para pessoas, assim, sabe? De estar junto mesmo. E esse é o E tema como diz a da Rede Rede Sem Sem Fronteiras, Fronteiras. né? Juntos somos Somos mais melhores, fortes. somos mais fortes, exatamente, juntos somos melhores, isso que eu ia dizer. O livro, Sabrina, o meu livro digital está no Amazon. Então, no Amazon.com você tem acesso ao livro digital. E, recentemente, eu entrei aqui no Caravelas Livro do Brasil. Ponto My Shopify. Mas se você colocar no Google Caravelas Livros do Brasil, você já vai encontrar o site, se você quiser ter acesso ao livro físico, tá? O Caravelas. E lá no Brasil, atualmente, nesse momento, o livro está participando da Feira do Livro de Porto Alegre. Está acontecendo até o dia 15 de novembro, a Feira do Livro de Porto Alegre, e o meu livro está lá através da Santos Livraria. A Banca 22, lá da feira, é uma das grandes feiras da América Latina. A Feira do Livro de Porto Alegre é linda. E tá lá, você pode encontrar o livro lá também. Então, eu acho que hoje a gente já conversou bastante, né, Sabrina? Sim, mas eu adorei saber que o livro está disponível para em sites online, na Amazon, no Caravelas. Vamos deixar aqui na descrição para o pessoal conseguir adquirir. A revista também, vamos deixar aqui o arroba do Instagram para que as pessoas possam acessar o site e os seus contatos, para que a gente possa continuar acompanhando toda a sua carreira, a sua jornada, até porque tem livro novo sendo produzido aí para vir Tem o estrear livro, daqui tem a mais um revista. Eu pouquinho. não sei quando esse livro vai ser concluído, porque eu tenho muitas viagens ainda para escrever. Eu consigo escrever algumas, mas umas eu não consigo. Eu faço muitas viagens. Eu faço de 4 a 5 viagens por ano. E viagens de férias, assim, quase nunca é viagem de trabalho, né? Viagem de férias para conhecer lugares, entendeu? E todos esses lugares eu vou transformando eles numa descrição muito pessoal, assim, onde eu posso passar para as pessoas o que foi de melhor que eu enxerguei naquele lugar. Esse ano, Maravilha. esse ano já tem, acho que tem 4 viagens que eu fiz já. Ainda tem 2 agora Sempre com marcadas. caderninho. Anotei a dica. E a Anotem máquina também. fotográfica. Porque eu não registro somente em palavras, eu registro em câmeras fotográficas, sabe, através da fotografia, que é uma arte que eu amo também, né? Sou apaixonada pela fotografia. Eu queria ter mais técnica, mas não tenho. Eu uso mesmo como um hobby, onde eu posso registrar cenários. Eu digo que eu faço retratos. Lembra dos retratistas? Eu faço retratos. Mas é uma delícia, né? Porque faz parte desse registro dessa jornada, né? Dessa caminhada. Não, como. Sabe o que eu gosto da fotografia? Porque eu levo a câmera para qualquer lugar e eu vou fazendo foto, foto, foto. Quando eu estou escrevendo, que às vezes, né, eu vou escrever no final do dia, aí eu vou lá nas fotografias e eu vou ver, né, os detalhes que passaram batidos pela minha cabeça, pelos meus olhos, mas está lá na câmera, sabe? Eu faço essa É um conexão. registro completo. É, é.
Ó, o Mas mais para pessoal que frente vai gosta de sair escrever, que livros. quer escrever, já anota essas dicas, porque Tem são super dicas mesmo para importantes, né? escrever. É. Isso é verdade. Para quem tem vontade de escrever, uma das coisas é escrever tudo que descrever o que seus olhos veem, né? Mesmo que você não tenha nenhuma técnica, mas as folhas são verdes, a árvore é alta ou é baixinha, o gramado é seco ou o gramado é verde. Esses detalhes assim são importantes e enriquecem muito a observação, né? Olha, Ah, que Sabrina, linda, foi um grande maravilha. prazer, viu? Foi um grande prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, fico muito feliz de ter você aqui no Uma Só Voz, trazendo a sua voz e fazendo a sua voz ser ouvida, você que representa tantas outras vozes, inclusive, como citou na revista, vozes de diversas mulheres, que muitas vezes podem até representar mais pessoas que não têm voz, mas que são ouvidas através dessa representação. Então, eu agradeço muitíssimo e vou ficar aguardando próximas notícias, mas aí está, Jornada Holanda, minha autodescoberta com Maria Keynes. Eu fico a esse super convite para que as pessoas possam continuar acompanhando você, continuar seguindo suas redes sociais. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, agradecer essa parceria com a Rede Sem Fronteiras, muito feliz, muito feliz. Mesmo estando a um oceano de distância, mas tão pertinho aqui, telinha a telinha, graças a essa internet. E fique com Deus, mas eu agradeço demais mesmo. Fico muito feliz de você estar conosco. Quero agradecer também pela Rede Sem Fronteiras ter me dado essa oportunidade de estar aqui conversando com você, de ter ido para a Feira do Livro de Frankfurt e, se Deus quiser, ainda participar de muitas outras feiras. Feira do Livro de Lisboa, né, que eu participei esse ano. Nossa, deu uma corrida na minha vida esse negócio de feira esse ano, porque foram várias que eu participei, mesmo online, sabe? Eu acho que foi a de Belém do Pará. Menina, quando eles disseram que ia ter a de Belém do Pará, eu fiquei louca, porque eu queria ir, porque é a minha região, no livro não conhece, agora conheceu através da feira, né, claro, mas eu não estava pessoalmente, eu queria ter ido, mas na próxima eu vou. Foi maravilhoso, quero agradecer muito pela rede ter aberto todos esses caminhos para a gente está andando de mãos dadas sim, porque juntos somos mais fortes, né? É isso aí, juntos somos mais fortes. É isso aí. Um grande Então, beijo, minha querida, obrigada fica pela com oportunidade. Deus, e até a próxima a todos nós. Até a próxima. Aguardo vocês.